Fala, jovens, tudo bem? Vamos continuar então os assuntos referentes à geologia, trabalhando hoje com a famosa coluna geológica. Essa coluna geológica nada mais é que um calendário que demonstra para a gente a idade da Terra e principalmente a cronologia dos principais eventos geológicos que aconteceram na história, vamos dizer assim, do nosso planeta. Perfeito? Esses eventos geológicos serão destacados aqui com a formação das principais estruturas geológicas, a idade de formação dos escudos cristalinos, das bacias sedimentares e dos dobramentos modernos. Essa coluna, ela tem ali vamos falar assim, ela tangencia, apesar dela ser muito utilizada na geografia, tangencia a biologia, porque vários eventos da evolução biológica também podem ser datados aqui. O aparecimento da vida, a evolução das espécies. Então, biologia e geografia trabalham juntos, utilizando essa coluna para datar, para criar uma cronologia de eventos biológicos e de eventos geológicos. Essa coluna geológica, ela tem um padrão de dimensionamento. Olha só, os eventos mais antigos sempre na parte inferior da coluna. Tudo aquilo que está na parte mais inferior lembram ou remetem a eventos muito antigos na história do nosso planeta. E claro, tudo aquilo que se encontra na parte superior da coluna remete-se a eventos recentes, geologicamente falando, na história do nosso planeta. Essa coluna, ela normalmente é dividida em alguns intervalos temporais. Os éons, as eras e os períodos. Não precisam ficar assim muito ligados a dimensionamento temporal entre eles. Saibam que o principal intervalo de análise temporal são as eras, e as colunas são divididas normalmente em 4 grandes eras, da mais antiga para a mais recente, pré-cambriana, paleozoica, mesozoica e cenozoica. As eras costumam ser subdivididas em períodos. Então, cada era, alguns períodos vão chamar mais a nossa atenção, geologicamente falando. As eras podem ser encaixadas em éons. Éons significa um conjunto de eras. O éon mais famoso para a gente é o éon fanerozoico. O éon fanerozoico, significa o conjunto das eras cenozoica, mesozoica e paleozoica. Um período no qual nós temos vida visível na Terra. Eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente. Então, olha, novamente, o intervalo temporal mais trabalhado são as eras. As eras podem ser subdivididas em períodos e podem ser agregadas em éons. Perfeito? No que se trata de éons, o mais famoso é o éon fanerozoico, um conjunto das eras cenozoica, mesozoica e paleozoica. As 4 eras, cenozoica, mesozoica, paleozoica e pré-cambriana, e dentro de cada era, os períodos. Vamos pensar assim de uma maneira análoga. Os períodos são os anos, estão dentro das eras, que são as décadas, e as décadas estão dentro dos éons, que são os séculos. Seria uma analogia com aquilo que nós temos aqui de comportamento temporal. Perfeito? Tranquilo? Vamos destrinchar, então, cada uma das eras. A primeira delas, de suma importância para o nosso entendimento, a era pré-cambriana. Interessantíssimo. A Sociedade Mundial de Geologia nem trabalha mais com o termo era pré-cambriana ou período pré-cambriano. Trabalham-se com outras nomenclaturas, mas as provas, de modo geral, continuam a citar a era pré-cambriana, pois, de maneira muito assim disseminada, era pré-cambriana remete a tudo aquilo que é mais antigo no nosso planeta. Olha a idade geológica dos eventos que datam da era pré-cambriana. Aproximadamente, olha só, 4 bilhões e meio de anos atrás, nós tínhamos o surgimento da Terra, nós tínhamos o início da era pré-cambriana.
ela é uma era com uma extensão temporal muito grande, olha só, de 4,5 bilhões até aproximadamente 545 milhões de anos. 4 bilhões de anos a extensão temporal da era pré-cambriana. Como eu disse, essa era está ligada à formação das estruturas mais antigas do nosso planeta. Olha que interessante. Na era pré-cambriana, no período arqueozoico, formação dos escudos cristalinos. As primeiras rochas do nosso planeta foram formados cá na era pré-cambriana, no período arqueozoico, dentro das estruturas geológicas mais antigas da Terra, conhecidas como escudos cristalinos. Muito interessante, a Terra era uma bola de fogo incandescente. Com a criação da atmosfera, a temperatura na Terra cai, o magma do manto começa a se resfriar e, claro, com esse resfriamento dá origem à crosta, origem às primeiras formações rochosas, origem às primeiras estruturas geológicas, os escudos cristalinos. Perfeito? É nesse período também, nessa era também, mas em outro período, no período proterozoico, que vão surgir a formação dos maciços antigos, as cadeias de montanhas mais antigas do nosso planeta. A gente está acostumado a falar que cadeias montanhosas são eventos recentes. Olha, cadeias montanhosas dentro dos dobramentos modernos. Mas existem cadeias montanhosas antigas, aquelas que correspondem aos maciços antigos. A Serra do Espinhaço, aqui no nosso estado, é uma prova viva disso. Só que, com o passar do tempo, essa formação montanhosa muito antiga, ela foi sendo o quê? Erodida, desgastada. E, obviamente, o seu índice de altitude fez o quê? Diminuiu. Mas há estudos que mostram para a gente que a Serra do Espinhaço já teve picos acima de 5.000 metros de altitude. Hoje, ela é uma estrutura rebaixada, onde pouquíssimos locais alcançam mais de 2.000 metros. Mas lá no início, dentro da era pré-cambriana, no período proterozoico, eram cadeias montanhosas, esses maciços antigos, de altitude, olha, bem elevada. Com o passar do tempo, o desgaste das forças externas, intemperismo e erosão, levou esse material a um rebaixamento. Perfeito? Então, olha, atenção especial com duas coisinhas sobre era pré-cambriana. Lembrem, tudo que falarmos sobre pré-cambriano, lê o pré-cambriano na prova, remete a estruturas que são extremamente antigas. Quais estruturas? Formação dos escudos cristalinos, as primeiras rochas do planeta e, muito interessante, formação dos maciços antigos, as primeiras cadeias montanhosas do mundo. Cadeias que já foram muito elevadas, mas que com o passar dos milhões, bilhões de anos, o seu índice de altitude reduziu. Perfeito? Tranquilo? Percebam que eu coloquei uma linha separando aqui a era pré-cambriana das outras eras posteriores. Essa era, ela é conhecida como a era da vida invisível. O que seria a era da vida invisível? Isso aqui é bem interessante. Durante a era pré-cambriana, só era encontrado na Terra seres uni- ou pluricelulares. Nada de formação, vamos dizer assim, visível a olho nu. Aqui nós estamos falando da era das cianobactérias, por exemplo, das famosas algas azuis. Perfeito? O que faz essa era pré-cambriana chegar ao fim é a formação na Terra da vida visível, a formação evolutiva da vida. Então, com a evolução da vida, abandonando esse aspecto invisível, celular, para um aspecto visível, a formação posteriormente até de fósseis que comprovam isso a partir da era paleozoica, chega-se ao fim a era pré-cambriana. Perfeito? A era paleozoica, mesozoica e cenozoica já estão alinhadas ao que nós chamamos de vida visível, uma evolução na formação dos seres vivos, né? Uma parte bem biológica da coisa. Na era paleozoica, o que vai chamar a nossa atenção, muita atenção, isso é muito recorrente em provas. Dentro da era paleozoica, no período carbonífero, vão surgir as primeiras bacias sedimentares.
com esse nome, período carbonífero, as primeiras bacias sedimentares que surgiram no nosso planeta foram bacias compostas de carvão o quê? Mineral. Lembra desses estudos cristalinos? Lembra desses grandes maciços antigos que surgiram na era pré-cambriana? Com o passar dos milhões e milhares de anos, eles não foram sofrendo processos externos, intemperismo e erosão. Esses processos externos acabaram o quê? Degradando esse material e liberando esses sedimentos. Esses sedimentos começaram a se acomodar em áreas adjacentes e essa acomodação de sedimentos deu origem às famosas bacias sedimentares. Bem legal a gente ver isso, olha. Essas formações posteriormente foram desgastadas, esse desgaste gerou sedimentos, a deposição desses sedimentos deu origem às bacias sedimentares. O legal é que essas bacias, muitas delas, não pararam de se formar aqui. Elas se iniciaram no período, na era paleozoica e continuaram sendo formadas na mesozoica e finalizadas na era cenozoica. Perfeito? Então, da era paleozoica, atenção com o período carbonífero, formação das primeiras bacias sedimentares, com destaque para a formação das bacias de carvão mineral. Vocês podiam me perguntar, Paulo, o que levou ao fim da era paleozoica? Olha só que interessante. O que leva ao fim da era paleozoica e o fim da era mesozoica são os mesmos acontecimentos. Grandes extinções em massa no nosso planeta. Aqui, olha, no fim da era paleozoica para a era mesozoica, num período conhecido como período permiano, nós tivemos a maior extinção da Terra. 95% da vida do nosso planeta simplesmente deixou de existir. Uma série de erupções vulcânicas que aconteceram na Sibéria, durante um intervalo de tempo muito extenso, acabou derramando uma quantidade de magma muito grande naquela porção do território e liberando gases do efeito estufa em larga escala. A temperatura na Terra subiu cerca de 10 graus Celsius no intervalo de tempo relativamente curto e aí várias espécies morreram. Então, com essa primeira grande extinção, nós temos o fim da era paleozoica e o início da era cenozoica. Mesozoica. A extinção da era mesozoica é mais famosa. É a extinção de quem? Dos dinossauros. Vamos falar um pouquinho mais para frente. Paleozoica, então, lembra? Bacia sedimentar, com destaque para a formação das bacias de carvão. Era mesozoica. Ela é dividida em 3 períodos. E nesses 3 períodos, 3 acontecimentos muito importantes para a gente. Presta atenção, no período Triássico da era Mesozoica, nós temos o início da fragmentação da Pangeia, a divisão da Pangeia naqueles dois grandes continentes, Laurásia e Gondwana. Lembra que é no Triássico o início. Durante toda a era Mesozoica, a Pangeia vai se desmembrando, ela vai continuando o processo. Esse processo de fragmentação da Pangeia inicia-se no Triássico e vai perdurar durante toda a era Mesozoica. Quando chegarmos na era Cenozoica, a Pangeia já está totalmente destrinchada e os continentes já têm um formato muito parecido com o que conhecemos hoje. Mas o início foi aqui, no período Triássico, dentro da era Mesozoica. O período Jurássico, muito simples o entendimento, acredito eu, é o período conhecido como a Era dos Dinossauros. Lembrando que os dinossauros surgem no Triássico. Então, olha que legal, os dinossauros presenciaram o início dessa fragmentação da Pangeia. Há relatos, através de fósseis, da presença aqui desses dinossauros vivendo entre a América e a África. Ou seja, uma comprovação daquela teoria do Werner, a teoria da deriva continental, que no passado geológico esses continentes estavam o quê? Unidos. Porque os dinossauros surgem no Triássico, vivem no Jurássico e são extintos no Cretáceo. A outra extinção, como eu disse, olha, que vai dar fim à Era Mesozoica. Mas voltando, período Jurássico, o período de vida dos dinossauros. No período Cretáceo, dentro da Era Mesozoica, outro evento geológico importantíssimo. A continuidade da formação de bacias sedimentares
só que agora de outro combustível fóssil, a formação de bacias o quê? Petrolíferas. Lembrem sempre disso. Quando eu falo de bacia sedimentar, a gente tem a tendência a encontrar combustíveis fósseis, carvão e petróleo. Perfeito? O carvão na era paleozoica e o petróleo na era mesozoica. Perfeito? A grande extinção dos dinossauros, diferentemente dessa, ela é muito famosa, só que ela não tem uma comprovação científica 100% certeira. Não se sabe ao certo o que levou à extinção, cientificamente falando, dos dinossauros. Há algumas teorias, como aquela famosa que a Terra foi atingida por meteoros ou por um grande meteoro, é a mais aceita, mas como não há vamos falar assim, uma unanimidade dentro do campo científico, é até pouco colocada em provas. Mas lembrem, grandes extinções dão fins a essas eras. E por fim chegamos na era Cenozoica. Atenção com essa era. Se nós falamos que tudo da era pré-cambriana é velho, tudo que é da era Cenozoica é considerado geologicamente o quê? Novo. E qual que é a principal estrutura geológica mais nova formada, claro, na era Cenozoica? A formação dos dobramentos modernos, a formação das grandes cadeias de montanhas que nós temos atualmente no globo. O Himalaia, os Andes, os Alpes, os Pirineus. Essas grandes cadeias montanhosas surgiram no período terciário, dentro da era Cenozoica. Olha o comparativo aqui olha, entre um dobramento moderno e um maciço antigo. A formação dos dois é muito parecida, só que o tempo geológico deles são distintos. Os dobramentos modernos são novos, recentes, eles ainda estão passando por soerguimento, o caso da Cordilheira dos Andes. Mas os maciços antigos, a Serra do Espinhaço, como nós citamos, são formações muito antigas. Elas não passam mais por soerguimento, elas vêm se rebaixando por conta da ação dos agentes externos, intemperismo e erosão. Perfeito? Então aqui é um comparativo legal, olha. Aqueles 5.000 metros dão lugar hoje a estruturas que não chegam em determinadas situações a 2.000. Elas foram bem desgastadas e deram origem a uma série de bacias sedimentares. Tranquilo? Então, era Cenozoica, período terciário, formação dos dobramentos modernos das grandes cadeias de montanhas atuais. E claro, no finalzinho desse tempo geológico todo, do período quaternário dentro da era Cenozoica, é que vai surgir o aparecimento do homem. Pensando no homem dentro da história temporal da Terra, nós aparecemos aos 49 minutos do segundo tempo. Nós não vimos nada, o homem não influenciou em nada naquilo que nós contamos aqui sobre formações geológicas da Terra. Tá? Algumas questões gostam de falar da proximidade temporal homem e dinossauros, que isso, há uma diferença entre eles aqui de existências de aproximadamente 63 milhões de anos. Então nós podemos perceber que a nossa existência na Terra é um estalar de dedos perante toda a história geológica do nosso planeta. Tranquilo? Eu entendo que é muita coisa, perfeito, leiam, façam os exercícios e a gente vai trabalhando com as possíveis dúvidas relacionadas às colunas geológicas. Valeu e até mais!